todo o estatuto, então não sei se... Doutor Vicente, o senhor está a par do estatuto Ainda não, até da pedi pessoa com deficiência? que ele encaminhasse o estatuto para eu dar uma... Esse é um capítulo só da acessibilidade. Na verdade, ele é dividido, né, em temas, saúde, educação, trabalho. Essa reunião de hoje é para discutir só o tema da acessibilidade mesmo. Tá bom? Tá. É melhor você pegar esse aqui, que já mudou. Se o papel desse estatuto é realmente reunir as informações de todas as leis e normas pertinentes a esse assunto, eu acho que nós devemos enriquecê-lo um pouquinho mais, né? Quando você fala reserva de espaços e lugares e não define quantidade, fica meio... Fica bem difícil. etéreo a coisa, né? Então, a própria NBR 950 ela já define esses lugares, esses percentuais, tá? Então, locais, salas de teatro, cinemas, de 10 a 100 lugares, tantos lugares para pessoa obesa, tantos para mobilidade reduzida, tantos para pessoas com cadeira de rodas, tá? Então eu sinto falta da gente colocar em algum lugar ou em vários lugares desse texto, conforme definido na NBR 950. Só que essa NBR, por exemplo, nós não temos uma norma técnica para o surdo. Então você vai a um seminário, congresso, o tradutor Libras está num lado do palco e o palestrante do outro. Então o surdo fica sem saber para que lado olhar. Não, mas a NBR já define isso aí na medida que lá na NBR 950 define que preferencialmente do lado direito do palco, junto ao parlatório, esteja definido o símbolo de pessoas com deficiência auditiva com uma luz fixa para que ali localize o intérprete de Libras. Então, se a pessoa com deficiência auditiva estiver entrando no auditório e ver que lá tem o símbolo, que é aquela orelha cortada, ele vai saber que é lá que vai estar o intérprete de Libras. Tá? O que falta é colocar isso na prática. Essa pessoa tem que ver simultaneamente quem fala, porque o deficiente auditivo, ele é muito sensível ao rosto, à expressão da pessoa, corporal, porque ele aprende isso, né? Então, além do tradutor Libras, que faz um esforço muitas vezes para colocar suas ideias, ver o palestrante é importante, assim como ver o PowerPoint ou coisa assim, que é a forma que ele tem de interagir. Lógico, o ideal seria que tivesse legenda, closed caption, coisa assim, né? Não tem. Então, eu tenho participado de alguns eventos, até parabenizo esse pessoal por colocar lá o tradutor Libras, mas eu me divirto em ver a posição, né? Porque eles põem um grupinho de surdos num canto da sala, né? Fica ali o tradutor, olha para um lado, olha para o outro, olha para os meninos, né? E eles não sabem também muitas vezes para que lado olhar. Como eu imagino que para o deficiente visual, a audiodescrição ela poderia existir com fones de ouvido portáteis, né? Ter alguém que... isso lá, quando vai para fora, eles dão de graça para a gente, né? Os aparelhinhos de transmissão de som portáteis, as coisinhas de nada, funcionam uma vez, todo pode jogar fora, tá? Mas pelo menos funciona naquele evento, né? Empresas de turismo, tudo usam muito isso. Então a audiodescrição, gente, ela tem solução, né? O que não acontece? Uma sugestão. Às vezes é melhor até pecar pela redundância, né? Desculpe, que como eu não ouço bem, às vezes eu acho que eu estou entendendo o que vocês estão falando, e aí eu só atrapalho. Aí, por favor, não tenho vergonha de dizer, Cascais, o assunto não é esse. Não, tá certo, a tua colocação é bem certa. Você que trabalhou em empresa de energia elétrica sabe que às vezes é melhor pegar pela redundância, né? Sim, isso é. Tá? E a simplificação das palavras. Tá? Então, apesar de parecer redundante, eu colocaria dessa forma: museus, bibliotecas, ambientes de natureza similar, e deverá estar demarcado no palco, ao lado do parlatório, o local destinado ao intérprete de Libras, nos termos preconizados na NBR 950. Que daí lá vai estar definido
ao percentual de assentos e de locais reservados e aonde que deve estar demarcado, de que forma é demarcado o local para intérprete de Libras. Acho ótimo. Ricardo, só para modificar, Ricardo, pode chamar de Ricardo, Rick mesmo, não, esse Ricardo não vai, concordo contigo, tem que ficar botando NBR, porque se não colocar que nós temos a norma e que ela tem que ser executada, a nossa reunião aqui não vai valer de nada. Exatamente. Não, e a gente tem certo, por exemplo, reserva de espaço ficou muito vago, né? Então, se você colocar nos termos preconizados na norma, já tem uma referência. Você pega a norma, tem a tabela, depois acha a Você acha tabela. mais rápido? E já existe uma tabela. Já existe uma tabela que ela define quais são a quantidade de lugares que deverá ser reservado para pessoas obesas. Eu diria que essa tabela já tem que ser atualizada, tá? Porque nós sabemos que a quantidade, o Cascais principalmente, né, sabe que a quantidade de pessoas com cuidado superior de 60 anos está numa crescente, né? Então as pessoas com mobilidade reduzida que se encaixam na categoria do Na minha idoso, opinião, o que deveria existir é uma norma técnica paranaense, que não contraria a federal, mas complementa. Quer dizer, nós deveríamos nos organizar aqui para criar normas técnicas paranaenses, que há muita diferença do padrão físico, cultural, comportamental de uma pessoa do Acre, ou do Rio Branco, ou Pernambuco, com a do Rio Grande do Sul ou do Paraná. Você está né? filmando? Você Então, está filmando? Oi? Você está filmando? Tô. Tá. Então aqui, ó, NBR 9050, locais de reunião, já existe uma tabela definindo. Então tá aqui, ó, capacidade total de assentos, até 25, um espaço PCR, um espaço PMR, um espaço PO. É isso que eu acho que a gente tinha que adotar também, essa mesma nomenclatura na norma, que vai ajudar a tornar a norma muito mais sintética, muito menos folhas, né? E vai agilizar a leitura, né? Senão você tem que toda hora ler os mesmos termos longínquos, né? Deixa eu ver que página está isso do NBR que eu já Na página 80. Então na página 80 já tem a definição. Então vai indo, de 25, de 26 a 50, 51 a 100, de 101 a 100, até acima de 1000. Acima de 1000, 15 espaços para pessoas com cadeira de rodas, mais 0,1% do que exceder 1000, 1% para pessoas com mobilidade reduzida e 1% para pessoas obesas, né? Então a gente aqui tem uma referência, não fica a coisa vaga do jeito que está aqui. Assim como no capítulo, no inciso seguinte, né? Reserva de vagas específicas devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoas com deficiência em garagens, estacionamentos nas edificações e demais espaços urbanos, novamente aqui errado o texto, né? Urbanos de uso coletivo, vírgula, público ou privado. Novamente faltou a referência em relação à quantidade percentual. Que nem, por exemplo, a NBR ela preconiza, 5296 preconiza 3%. vou abrir agora um pouquinho.